Em um tempo de incertezas e caos, onde reinos lutavam para sobreviver e o mundo era moldado pela espada e pela fé, surgia um cenário pronto para grandes mudanças. Este é o mundo de Carlos Magno. Desde a queda do Império Romano, guerras constantes e invasões bárbaras haviam devastado a região. Não havia um poder central forte para unir os povos ou protegê-los dos invasores. De um lado, os muçulmanos avançavam pelo sul, conquistando territórios na Península Ibérica. Do outro, os vikings ameaçavam as costas do norte com suas incursões brutais. Tribos germânicas e eslavas competiam por domínio no leste. A Europa parecia à beira de um colapso irreversível. Mas em meio ao caos, em 742, nascia um homem destinado a mudar o curso da história. Carlos, filho de Pepino, o Breve, viria a ser conhecido como Carlos Magno, o grande líder que uniria povos e moldaria a Europa como a conhecemos hoje. Carlos Magno herdava não apenas o sangue dos reis, mas também a ambição de uma dinastia poderosa, os carolíngios. Seu pai, Pepino, o Breve, havia estabelecido as bases de um reino sólido ao se declarar rei dos francos, com a bênção da Igreja. Mas seria o filho quem elevaria essa dinastia a um novo patamar. Naquela época, o poder secular estava intimamente ligado ao espiritual. A Igreja era a principal força de união entre os povos europeus, e sua aliança com os reis era fundamental para a estabilidade. Carlos Magno compreendeu desde cedo o papel essencial da fé na política e na guerra. Antes que as conquistas começassem, havia um sonho, o sonho de unir uma Europa dividida e dar aos povos algo maior do que a guerra. Este sonho nascia com Carlos Magno. No ano de 772, o jovem Carlos, já coroado rei dos francos, enfrentava sua primeira grande ameaça. As tribos saxônicas, movidas por sua resistência à cristianização e pelo desejo de defender seus territórios ancestrais, cruzaram as fronteiras do reino franco, saqueando aldeias e incendiando igrejas. Carlos sabia que precisava agir rapidamente. Ele convocou os senhores francos, exigindo que trouxessem suas tropas para combater a ameaça saxônica. Em poucas semanas, um exército de 12.000 homens estava reunido. A marcha até Eresburgo foi longa e desafiadora. Durante 15 dias, o exército atravessou florestas densas e rios caudalosos, enfrentando o calor do verão e o terreno acidentado. Cada passo era um teste de resistência e disciplina. No 15º dia de marcha, a calmaria foi interrompida. Exploradores relataram movimentos inimigos na floresta e Carlos ordenou que o exército entrasse em formação defensiva. Mal sabiam os francos que os saxões já preparavam uma emboscada. Os saxões, conhecedores do terreno, atacaram com força devastadora, tentando desestabilizar as linhas francas. Mas Carlos, com frieza e rapidez, reorganizou suas tropas. Carlos sabia que recuar seria fatal. Ele liderou uma carga de cavaleiros, rompendo o cerco saxônico e dispersando seus guerreiros na floresta. Após derrotar os saxões na floresta, Carlos avançou para Eresburgo, um reduto fortificado que simbolizava a resistência saxônica. Ele ordenou o cerco à fortaleza. A batalha foi feroz, mas os saxões, superados em número e força, foram derrotados. Carlos conquistou Eresburgo, marcando sua primeira grande vitória como rei dos francos. A vitória em Eresburgo foi apenas o começo. Carlos sabia que a luta contra os saxões seria longa e sangrenta, mas ele também sabia que cada vitória solidificava sua posição como o líder mais poderoso da Europa Ocidental. Após a vitória em Eresburgo, Carlos não perdeu tempo. Ele sabia que a resistência saxônica era resiliente e fragmentada, com pequenos reinos lutando por sua independência. Para consolidar sua conquista, era necessário avançar ainda mais profundamente no território inimigo. O exército franco precisava se reabastecer antes de prosseguir.
Carlos, sempre atento aos detalhes, organizou a logística do avanço, assegurando que mantimentos fossem enviados de cidades próximas. A marcha para Siegburg foi mais curta, mas não menos perigosa. O exército franco enfrentava terreno montanhoso, rios traiçoeiros e o constante risco de emboscadas saxônicas. Quando os francos chegaram a Siegburg, encontraram uma fortaleza fortemente guarnecida. Os saxões estavam preparados, mas Carlos tinha um plano para quebrar suas defesas. A estratégia de Carlos era simples, mas eficaz. Usar a força esmagadora de seus engenhos de guerra para romper os portões, enquanto um destacamento de cavaleiros flanqueava os defensores. Ao amanhecer do terceiro dia, Carlos ordenou o ataque. Sob a proteção de escudos, a infantaria avançou, enquanto as catapultas lançavam pedras contra os muros da fortaleza. A queda de Siegburg foi um golpe devastador para os saxões. Muitos foram mortos ou capturados, e Carlos, determinado a evitar futuras revoltas, ordenou que os líderes saxões fossem executados ou exilados. Apesar das vitórias, Carlos sabia que os saxões ainda não estavam derrotados. Sua determinação de consolidar o território recém-conquistado marcava o início de uma campanha que duraria décadas. Apesar das vitórias de Carlos Magno, os saxões não estavam dispostos a aceitar o domínio franco. A imposição do cristianismo, aliada aos pesados tributos, inflamou a revolta. Sob a liderança de Widukind, os saxões se ergueram novamente em uma das rebeliões mais ferozes da época. Ao receber notícias da rebelião, Carlos reuniu seus comandantes em Aachen. Ele estava determinado a sufocar a insurgência de uma vez por todas. Os saxões, conhecendo o terreno, emboscaram uma força franca nas florestas de Suntel. Foi uma derrota humilhante para Carlos, que perdeu milhares de soldados e viu a moral de seu exército despencar. Após a emboscada, Carlos respondeu com força avassaladora. Ele capturou milhares de saxões e, para dar um exemplo, ordenou a execução em massa de 4.500 prisioneiros em Verden. Essa decisão, embora estratégica, manchou o legado de Carlos e alimentou ainda mais o ódio dos saxões. Enquanto a execução dos prisioneiros enfraqueceu a resistência imediata, Carlos sabia que a guerra ainda estava longe do fim. Ele refletia sobre o custo humano e moral de sua campanha, mas permanecia firme em seu objetivo de unificar o território. A repressão de Carlos marcou o início de uma resistência mais silenciosa. Os saxões restantes, liderados por Widukind, fugiram para as montanhas, onde planejaram novas estratégias de guerrilha contra os francos. Carlos retornou a Aachen para reorganizar seu exército e planejar a próxima fase de sua campanha. Ele sabia que não bastava vencer batalhas. Era necessário mudar a cultura e a fé dos saxões para assegurar sua lealdade. Por anos, Widukind liderou uma resistência ferrenha contra os francos, utilizando emboscadas e guerrilhas, mas o cerco aos territórios saxões foi implacável. Privados de recursos e aliados, os saxões finalmente enfrentaram a inevitabilidade da derrota. A batalha final acontece. Os saxões lutam bravamente, mas são superados pela força e número dos francos. Reconhecendo a impossibilidade de continuar, Widukind rendeu-se a Carlos Magno. Em um gesto simbólico, Widukind aceitou o cristianismo, sendo batizado pelo próprio imperador em Aachen, como sinal de submissão e integração ao Império Franco. Com a rebelião sufocada, Carlos iniciou a integração cultural e religiosa da Saxônia ao Império Franco. Igrejas e escolas foram construídas, missionários foram enviados e uma nova administração garantiu a estabilidade da região. Carlos sabia que o fim da rebelião saxônica era uma vitória essencial para seu legado. Ele consolidou a maior parte da Europa Ocidental sob seu domínio, mas o custo humano de suas campanhas deixaria marcas profundas na memória de seu reinado. Com a Saxônia pacificada,
Carlos Magno continuou expandindo e administrando seu vasto império. Sua coroação como imperador pelo Papa Leão III simbolizou a união do poder secular e espiritual, criando as bases do Sacro Império Romano. A Saxônia, agora integrada ao Império Franco, tornou-se um símbolo do poder e da resiliência de Carlos. O cristianismo floresceu e o território prosperou sob a paz trazida pela mão firme do imperador. Carlos Magno morreu em 814, mas seu legado como o alicerce da Europa moderna vive até hoje. Ele transformou conflitos em civilização, unindo povos sob uma única bandeira. Seu nome ecoa através dos séculos como o pai da Europa.